logicamente que quando você vai fazer um diagnóstico eleitoral e você afere quais são as principais demandas da população, normalmente essas demandas elas vêm de maneira, né, no atacado, né? Elas vêm ou segurança, ou é a educação, ou é a saúde, enfim, sem um detalhamento, né, sem uma vista fina sobre essas questões. Aí o importante, na verdade, o que diferencia bons planos de governo, de planos de governo superficiais, que depois, inclusive, não conseguem ser implantados da maneira correta, é justamente esse ajuste fino, é ter esse olhar um pouco mais sensível sobre o que são os problemas de fato. Quando você estrutura muito bem um plano de governo, e é preciso entender que o plano de governo ele vai ser a cartilha central, onde vai ser desdobrada toda a comunicação daquela campanha, né? Sem um plano de governo consistente, não existe matéria-prima para se trabalhar uma comunicação de campanha eficiente. Então, né, primeiro é importante ter essa consciência de que sem esse plano de governo bem estruturado, sem esse plano de governo que atenda de fato, que dê respostas concretas para a população do que pode ser feito, eles acabam não sendo consistentes, essas propostas acabam não sendo consistentes. Então, em primeiro lugar, imediatamente, um bom plano de governo vai se desdobrar numa boa comunicação de campanha, e essa boa comunicação de campanha, ela tem uma relação direta com a questão do voto. Então, em primeiro lugar, essa questão. No implantar desses projetos durante a administração pública, ele tem a ver também uma relação direta aí. Quanto mais você consegue melhorar os índices, quanto mais você consegue melhorar esses indicadores, implantar essas políticas públicas, maior também é a aprovação de governo. Então, assim, existe sim uma moeda de troca, e essa moeda de troca na eleição é o voto, e durante o governo é a governabilidade e a aprovação. A negligência que muitos candidatos acabam cometendo com relação à primeira infância nos planos de governo, tem a ver justamente com essa questão de tratar o plano de governo de uma maneira superficial. Não trata o plano de governo com o cuidado e com o carinho que ele precisa ser tratado. E isso vale para todas as candidaturas, né? Então, todo mundo que quer ter uma boa campanha, que quer fazer diferença nos seus processos eleitorais, precisa ter um plano de governo consistente e forte, e a questão da primeira infância, ela é fundamental. Existe um questionamento muito forte de que não adianta simplesmente construir obras ou construir a infraestrutura se você não tem qualidade no atendimento, se você não tem uma preocupação com o lado humano. E primeira infância está diretamente relacionado com entender aí que não é só ter a vaga da creche, é importante você ter todo esse conteúdo. As duas questões são importantes. Se não há infraestrutura, é importante que essa infraestrutura seja construída, mas é importante também que seja levado em conta todo o aparato necessário para oferecer serviço de qualidade, que vai muito além da questão só da vaga da creche. É uma questão de escolha, ser humano cada vez mais crítico, né? Numa população que tem cada vez mais acesso à informação e que consegue hoje entender que as demandas elas não são só imediatas, que aquilo que não foi feito há 5, 6 anos atrás é o problema que você vai ter hoje. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento do eleitor, ele tem mudado. Então é muito importante, sim, que as pessoas comecem a contemplar projetos de longo prazo. E eu acho que nesse caso, a questão da primeira infância, ela se encaixa, porque na verdade ela te permite trabalhar um assunto que é extremamente sensível e que também passa por várias áreas da administração pública.